Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz, mas uma oportunidade que o Senhor tem me dado em falar do amor e da palavra dEle, que é o maior propósito da minha vida, falar do amor de Jesus. Então, me agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que também são meus pastores, pastor Luciano e pastora Luciana, por acreditarem não só em mim, mas por acreditarem na minha geração. Uma geração de jovens que, para a glória de Deus, não está perdida, porque ainda há muitos remanescentes na casa do Senhor. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e por essa oportunidade. Peço que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12. Segunda Samuel, capítulo de número 12, do versículo de número 15 até o versículo de número 25, que diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe os servos de Davi: Que é isso que tu fizeste, Davi? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que a criança é morta, por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E a enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesse momento, pelo poder que há em Ti, que o Senhor venha e fale com o Teu povo, meu Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu creio que não será mais uma noite, mas uma noite em que o Senhor marcou um encontro especial com cada um de nós que estamos aqui hoje. Pai, pois a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta as medulas e julga os pensamentos e discerne o coração. Pai, pelo poder que há na Tua palavra, eu te peço, fale com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a introdução, eu quero só dar um adendo aqui, que esse texto que nós vamos ler, que nós já lemos, na verdade, ele é um texto muito chocante. Nós estamos falando de Davi, um pai
que acabara de perder o seu filho. E quando chega a notícia a Davi que ele perdera o seu filho, ele faz totalmente diferente daquilo que nós podemos imaginar de que um pai ou uma mãe faria. Então, isso é o que está na palavra do Senhor, é o que está na Bíblia. Nada, nós não sabemos, então nada anula o sofrimento de Davi em perder o seu filho. Então, tudo que eu disser aqui hoje é baseado na palavra. A dor, ela é algo subjetivo e pessoal. A dor que eu sinto, você não sente. A dor que você sente, eu não sinto. A dor, então, ela não é sobre saber, ela é sobre sentir. Eu não posso dizer assim, eu imagino o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando porque eu não sei. A dor é sua, então você conhece a sua dor. Então, eu não sei como é perder um filho. Não sei como é, assim como Davi, não sei como é o sentimento de um pai perder um filho ou de uma mãe perder um filho. Então, tudo que eu falar aqui é baseado na palavra do Senhor. Existe uma frase de um escritor conservador chamado Chesterton, que ele diz assim: chegará um tempo em que teremos que provar que a grama verde é verde. Então, eu estou dizendo isso para caso haja alguém aqui nessa noite que passou por uma situação parecida com Davi, mas a sua reação foi diferente. Não se sinta atacado por mim, mas é o que Davi nos disse, é o que a palavra diz que Davi fez, e vocês entenderão por que eu estou dizendo isso. Mas a palavra do Senhor vai nos contar então que certo dia chega Natã até a casa de Davi e fala: Davi, por causa das tuas transgressões, o Senhor Deus não vai te matar, mas Ele vai ferir a tua casa. Eu não quero entrar aqui no adendo de o que aconteceu para que esse cenário todo estivesse acontecendo, mas Davi, ele comete um pecado e o próprio Senhor Deus vai e julga esse pecado, tirando a vida do filho de Davi. Se nós formos ver na Bíblia, entre Davi e Saul, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi não era Deus. Então Davi, ele errou, Davi, ele pecou, Davi, ele mentiu, Davi, ele matou. E se a gente for comparar na Bíblia, os pecados de Davi são muito numerosos que o pecado de Saul. Só que quem era o homem segundo o coração de Deus era Davi. A gente sempre fala de Saul, mas talvez esquece que Davi pecou um pouquinho mais que Saul. Só que a diferença de Davi para Saul é que Saul, na verdade, ele consegue reinar sem a presença. Porque o que importa para Davi não é o que importa para Saul não é a presença, mas é o trono. Já Davi abre mão do trono, mas não fica sem a presença. Saul teve um pouquinho menos de pecado que Davi. Só que Saul conseguia reinar sem a presença, porque o que importava para ele era o trono. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, abria a mão do trono, mas não ficava sem a presença. Porque em Salmo 51, verso de número 11, a epígrafe do texto vai dizer que foi quando Natã foi até a casa de Davi e deu essa notícia a Davi. E aí Davi, o salmista, no verso de número 11, ele vai dizer assim: não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Davi pecou, o Senhor julgou. Natã vai até Davi e fala: Davi, a sua sentença agora é essa. Davi, em vez de murmurar pela sentença dele, ele olha para o céu, adora o nome do Senhor e diz assim: ó, só não me tires a tua presença, só não retires de mim o teu espírito, só não me lance fora da tua presença. Porque Davi está declarando que ele consegue ficar sem o trono, mas não consegue ficar sem a presença. Davi está declarando que ele consegue ficar sem o filho, mas não consegue ficar sem a presença. Davi está declarando que ele consegue ficar sem a mulher, mas não consegue ficar sem a presença. Oh, aleluias!
A gente até consegue ficar sem algumas coisas, mas não consegue ficar sem a presença. A gente até consegue perder algumas coisas, mas não consegue ficar sem a presença. Você pode perceber, tem situações que a luta é tão grande que você fica mais frio espiritualmente, fica mais cansado espiritualmente falando. Mas quando você entra na casa do Senhor, quando você pisa os seus pés na casa do Senhor, aonde habita a presença, parece que algo vem e te fortalece, algo vem e te anima, algo vem e te dá esperança, porque é a presença. A gente tem um hino que diz que eu perca dinheiro e perca amigos, só não perca a tua presença. Que eu perca o ouro, que eu perca a prata, mas não perca a tua presença. A gente fica sem o dinheiro, sem o ouro, mas não fica sem a presença. Porque aonde habita a presença, habita ambiente de milagre. Aonde habita a presença, habita ambiente de transformação. Aonde habita a presença, habita ambiente de restauração. Aleluias. Davi estava declarando: Senhor, eu errei. Quando fui concebido, já fui concebido em pecado. Olha as minhas transgressões, olha os meus pecados, mas não retire de mim a tua presença. Vou te falar uma coisa, você pode até perder algumas coisas, porque Deus prefere te ferir do que te perder. Deus vai tocar onde te dói, mas não vai deixar você sair da presença dEle. Jó 5,18 vai dizer: pois Ele fere, mas Ele mesmo trata a ferida. Pois Ele machuca, mas as suas mãos curam. Você pode até perder alguma coisa, mas eu vou te falar, se você perdeu alguma coisa, algum relacionamento, alguma amizade, fica tranquilo, não é dano, mas é livramento para a sua vida. Agora você perdeu, mas lá na frente vai te fazer crescer. Oh, aleluias! Tudo aquilo que está, saindo, é porque não cabe no seu propósito. Tudo aquilo que está entre você e o teu chamado, entre você e a tua promessa, Deus vai tirar. Quando Deus chega na casa, eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, não está na palavra, mas quando Deus chega na casa de Jairo, Ele fala: Jairo, ou melhor, Ele chega e fala assim, por que, para o pessoal que estava lá, por que alvoroçais e chorais? Marcos 5. A menina não está morta, ela dorme. E quando Jesus fala isso, Ele manda sair todo mundo que estava lá chorando e alvoroçado. Só fica na casa os três: Jesus, a mãe e o pai da criança. Jesus fala: vai ficar aqui na casa quem acredita no milagre. Vai sair quem está alvoroçado, vai sair quem está chorando porque foi pago para chorar, vai sair quem é hipócrita, mas vai ficar quem acredita no milagre. Porque quem não acredita na promessa que Deus tem para a sua vida, não merece entrar na sua mesa. Quem não acredita naquilo que Deus tem para a sua casa, não merece fazer parte da sua história. Aleluias, aleluia. Aleluias. Aí o versículo número 15 vai dizer que então Natã foi para a casa de Davi. Isso chama muita atenção, porque antes de o próprio Deus, como diz a palavra do Senhor, ferir a criança, Deus manda Natã. Fala: Natã, vai lá e avisa Davi que eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Nem nesse momento Deus deixa Davi desamparado. Natã, vai até a casa de Davi e avisa para ele o que é que eu vou fazer. Tem situações que Deus não nos diz qual é que vai ser o processo, de que forma vai acontecer, como vai acontecer. Mas nesse caso, o Senhor diz para Davi: Davi, eu, o Senhor, vou ferir, ou melhor, eu, o Senhor, feri o seu filho. De quando Deus feriu o filho de Davi até a morte, duraram-se 7 dias.
Imagina o sofrimento de Davi nesses 7 dias. Só que mesmo assim, o Senhor não deixa Davi desamparado. E por mais que não aconteça aquilo que Davi imagina, aconteceu o que Deus queria que acontecesse. Por mais que não aconteça aquilo que você imagina, vai acontecer aquilo que Deus quer na sua vida. Porque não é porque saiu do seu controle que alterou o poder de Deus. Não é porque saiu do controle de Davi que alterou o poder de Deus. Porque a confiança, ela não é entender o trabalhar de Deus, mas a confiança é continuar caminhando mesmo sem entender para onde Deus está te levando. Porque Davi me ensina, porque ele não olhou para o Senhor e falou: Senhor, não mata o meu filho, pelo amor de ti mesmo, não mata o meu filho. Não, Davi ouviu e foi jejuar e orar. Davi não estava entendendo o trabalhar de Deus. Davi não estava entendendo a forma que Deus ia fazer. Davi não estava entendendo a forma que Deus estava operando. Talvez você não esteja entendendo o trabalhar de Deus. Talvez você não esteja entendendo a forma que Deus está trabalhando. Talvez você não esteja entendendo a forma que Deus está fazendo. Talvez você não esteja entendendo o rumo que isso está levando. Talvez você não esteja entendendo o caminho que Deus permitiu que você passasse. Mas não é porque você não entende que Ele não está fazendo. Ainda que esteja difícil, ainda que não esteja conseguindo entender, ainda que não haja compreensão, o poder sobrenatural de Deus permanece o mesmo. Ainda que você não compreenda, o poder de Deus permanece o mesmo. Ainda que você não veja a solução, a palavra de Deus permanece a mesma. Ainda que você não veja a saída, a promessa de Deus permanece a mesma. Porque Deus é poderoso em fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E não importa a forma que começou, o que importa é como vai terminar. Não importa se você começou de um jeito, o que importa é que para onde Deus está te levando, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Oh, aleluias! Porque o mesmo Deus que matou o filho de Davi, foi o Deus que poupou a vida de Davi. O mesmo Deus que permitiu que Penina açoitasse Ana, foi o Deus que abriu a madre de Ana. O mesmo Deus que permitiu que José fosse jogado no buraco, foi o Deus que fez José ser governador. O mesmo Deus que permitiu que Josué e Caleb fossem para o deserto e passassem mais de 40 anos no deserto, foi o Deus que permitiu que eles pisassem na terra que mana leite e mel. Porque a promessa de Deus para a sua casa, para a sua família e para a sua história permanece intacta, independente da situação. Ele permite, mas Ele sustenta. Ele permite, mas Ele cuida. Porque Deus ainda honra quem Ele chama. Deus ainda honra a palavra dEle. Ele permite a aflição, mas a promessa Ele também cumpre. Ele pode permitir a aflição, mas a promessa Ele cumpre. Porque antes de uma grande promoção, Deus faz você passar por uma grande provação. Antes da bênção, antes de chegar a hora de cantar, antes de chegar a vitória, antes de pisar na terra que mana leite e mel, vai ter que passar pelo deserto. Isso aqui é muito forte, porque antes de você pisar na terra que mana leite e mel, você passa pelo deserto. Mas se você passa pelo deserto, é sinal que você já saiu do Egito. O mesmo Deus que te tirou do Egito é o Deus que vai te fazer pisar na terra que mana leite e mel. Oh,
Davi, o Senhor vai ferir o seu filho. Mas não era isso que eu queria. Não era dessa maneira que eu pensei que ia ser a história. Só que Davi, ele também entende uma coisa: que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Porque isso aqui está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Por causa do pecado de Davi, o Senhor fere essa criança. Muitos se perguntam qual a culpa que a criança tem em ser ferida e infelizmente morrer por causa do pecado de Davi. Muitos até usam esse texto para falar contra a vida. E o que eu entendo sobre isso daqui é a vontade soberana de Deus, porque a vontade permissiva de Deus foi Davi perder o filho, mas a vontade soberana de Deus foi ele fazer a criança morrer. Porque o mesmo Deus que dá a vida, ele pode tirar a vida. Então não se assuste quando você... Porque eu fiquei assustada quando estava lendo essa passagem. Eu falei, meu Senhor, qual a culpa da criancinha? Mas é porque ele é soberano sobre todas as coisas. É porque ele é o maior do que todas as coisas. Lá em Jó vai nos dizer assim que Deus é mistério e não se explica mistério. Mistério não se explica, mistério se vive. Mistério não se explica, mistério se vive. É por isso que você passa por algumas coisas e olham para você e dizem assim, meu Deus, mas como é que está de pé? Meu Deus, mas como é que consegue perseverar? Mas como é que consegue permanecer? É porque você vive os mistérios de Deus. É porque você vive os mistérios de Deus. Porque como explicar? Um pai que perdeu o seu filho, se levantou, comeu e foi ao templo adorar. É mistério. É o sobrenatural de Deus. Dentro de você é algo sobrenatural. Sabe um parênteses aqui? A palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 28, não me lembro. Mas a contar a história de Maria. Que Maria, mãe de Jesus, certo dia estava na casa dela. E de repente desceu um anjo e falou, Maria, você vai conceber, vai dar luz a esse que vai ser o maior, que vai ser aquele que vai reinar sobre todos. Só que Maria não era casada, Maria não tinha tido relações com seu esposo. Como é que Maria iria conceber? E a Bíblia vai nos dizer assim, que era Maria jovem e José da casa de seu pai, e fala o nome do pai que eu não me lembro agora. E era Maria jovem e José da casa de seu pai. Aquilo que a Bíblia fala é de extrema importância, tudo aquilo que a Bíblia cita é de extrema importância. Mas aquilo, Renê, que a Bíblia também não cita, é de extrema importância. A gente sabe da onde José era, mas não sabe da onde Maria era. A gente sabe quem era o pai de José, da onde José veio, mas não sabe da onde é que Maria saiu. Só que a promessa que foi feita, que aquele que é grande iria ser concebido através do ventre de Maria. Porque não importa da onde você veio, não importa qual é o seu sobrenome, não importa aquilo que você carrega como nome, não importa de quem você é filho, o que importa é o que você carrega. Maria não tinha nome, Maria era uma mulher normal, mas ela carregava algo sobrenatural. Você pode até ser alguém normal, mas você carrega algo sobrenatural. Dentro de você há algo sobrenatural. É por isso que o inferno não entende. Quando ele lança a seta contra você, quando ele lança ações contra você, você permanece de pé. É porque você tem algo sobrenatural. Oh, aleluia!
de Deus? Como explicar que você permanece de pé? Como explicar que você permanece caminhando? Mesmo depois de tanta luta, tanta aflição, tanto açoite, tanta coisa acontecendo, você permanece de pé. É o sobrenatural que tem te sustentado. É o sobrenatural que tem te sustentado. Aleluias. Aleluia. 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 Salmo 124. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Mas o laço se rompeu e nós escapamos como os pássaros. O Senhor está livrando a sua casa. O Senhor está livrando a sua família. O Senhor está livrando o seu futuro. Oh, aleluia. Aleluias. Nabanabaia shurianderabanaya serianderabanaya shebera. Se não fosse o sobrenatural de Deus na sua vida, você nem estaria aqui. Se não fosse a glória de Deus na sua vida, você nem estaria aqui. Reconheça que a glória de Deus é quem tem te sustentado. Reconheça que a presença de Deus é quem tem te sustentado. Quando Davi recebe a notícia de que o filho dele morreu, ele corre para o templo adorar o nome do Senhor. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tem autoridade para tomar. Reconheça quem é Deus na sua vida. Caminhando para o final. O versículo número 17 vai dizer, ou melhor, 16, e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E Davi entrou e passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Só abrir um parênteses aqui também. Vai dizer que os anciãos foram à casa de Davi para levantar Davi. Deus vai te enviar gente para te levantar da terra. Deus vai te enviar pessoas para te levantar da terra. Deus vai te enviar amizades para te levantar da terra. Quando você não estiver conseguindo mais, Deus vai enviar anjos revestidos de pessoas para abençoar a sua vida e te ajudar. Versículo número 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi a dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que a criança ainda é viva. Lhe falávamos, porém não dava ouvidos. E no 7º dia morreu a criança. Chegou o 7º dia. Aquilo que Davi tanto temia aconteceu. Aquilo que Davi tanto queria que não acontecesse, aconteceu. Talvez você esteja vivendo o 7º dia na sua vida. Porque para Davi ainda havia esperança até o 6º dia. Para Davi ainda havia solução até o 6º dia. Porque a esperança ela não morre até que o 7º dia chegue. A esperança ela não se acaba até que o 7º dia chegue. É aquele jargão de pregador. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se assim como Deus permitiu que Davi perdesse seu próprio filho, o que Deus permitiu que você perdesse. Só que eu vejo lágrimas em rostos aqui. E talvez
você tenha chegado aqui hoje com a alma angustiada, sem esperança, sem forças para continuar, sem forças para prosseguir, sem forças para avançar, sem conseguir ver a promessa, sem conseguir ouvir a palavra, sem conseguir avançar até a terra que mana leite e mel. Talvez o teu 7º dia tenha chegado na sua vida. E como é difícil quando o 7º dia chega. Como é difícil quando a desesperança chega. Nabaraia shuriande nabaia sebe. Narabaia suriande nabaia shebiande rabanai. Como é difícil quando você chega aqui para orar e da sua boca não sai uma palavra, porque você não tem mais palavras para falar a Deus. Narabaia shuriande nabaia sebe. Nabaia suriande labarabaia shuriande rabanaia sebe. Nabaia suriande narabalabaia shebiande rabanai. Como é difícil entrar no templo, levantar as mãos e adorar ao Senhor, sendo que tudo ao seu redor não está dando certo. Como é difícil quando você não consegue mais ver uma luz no fim do túnel. Como é difícil, assim como Elias, você pede para morrer. Como é difícil, assim como Ana, você vai para o templo, mas da sua boca não sai palavras, apenas no seu coração. Como é difícil. Oh, aleluia. Aleluia. Mas você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque é aqui dentro que a presença te renova. É aqui dentro que a presença te fortalece. É aqui dentro que a presença te cobre de força, de ânimo, de vigor. E talvez você não esteja conseguindo, mas Jesus diz: vai que eu vou com você. Continua que eu estou ao seu lado. A minha graça te basta. Quando você pensa que está fraco, aí que você está forte. Porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. O 7º dia chegou para Davi. Oh, labaraia suriandenabaia shebia. Teve uma pessoa que também viveu o 7º dia. A viúva de Sarepta. Certo dia Deus manda o profeta até a casa dela. Deus fala: vai até a casa daquela viúva e pede para ela te fazer pão e te dar um negócio para você beber. E aí ele vai. Chegando lá, a viúva olha e fala: meu Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. O 7º dia chegou para a minha vida. Agora eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E nesse pouquinho aqui, eu vou comer, vou fazer o pão para mim e para o meu filho. E vai ser a nossa última refeição. Porque depois disso, vou esperar para morrer de fome. Meu marido morreu. Na Baraia Suriana. O filho de Davi morreu. O esposo da viúva morreu. Meu marido morreu. Não tenho mais o que fazer. A minha história acaba aqui. Daqui para frente eu só vou esperar a morte. Toda palavra que um dia fora decretada sobre a minha família caiu por terra hoje, porque o meu 7º dia chegou. Só que aí o profeta enviado por Deus, porque Deus não desampara os seus. Deus não desampara os seus. Deus não desampara os seus. O profeta enviado por Deus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, me dá, faz um pouquinho para mim. Faz um pouquinho para mim e pega um monte. Pega bastante aí, bastante botija, vasilha.
pega. Você está falando que o 7º dia chegou, que você não tem nada, que você vai comer e morrer. Mas Deus me mandou aqui para te dizer. Deus me mandou aqui para te dizer: faz para mim. Aí ela vai e faz. Imagina aquela mulher. O 7º dia chegou na minha vida, mas eu estou aqui fazendo. O 7º dia chegou na minha história, mas eu estou aqui fazendo. Era para mim, para eu e meu filho comer, acabar e a gente morrer, mas eu vou continuar fazendo porque o profeta mandou. Eu não sei como é que o Senhor está trabalhando, mas eu vou continuar fazendo porque o profeta mandou. Eu não sei o que é que vai acontecer depois, mas eu vou continuar fazendo porque o profeta mandou. Eu não sei como é que o Senhor vai operar, mas eu vou continuar fazendo porque o profeta mandou. Até que o profeta se levanta e diz: faz para mim, porque da botija não faltará o azeite e da vasilha não faltará a farinha, porque enquanto você obedece, a sua situação não saiu do controle de Deus. Pode ter acabado a farinha, pode ter acabado o azeite, mas o milagre não acabou. Ele mandará profeta, mandará provisão, mandará transformação, mas a sua história, a sua casa permanece de pé. Não é da forma que você quer, mas Ele vai operar. Não é da forma que você imagina, mas Ele vai fazer. Porque a sua luta, já disse, vou repetir, a sua luta não altera o poder de Deus. A sua luta não altera o poder de Deus. Ele continua sendo o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Não é porque ela estava sem farinha e sem azeite que Deus não ia mandar um profeta para enviar farinha e azeite até. Não é porque você esteja recebendo o diagnóstico que Deus não pode te enviar a cura. Só que Ele também pode não te enviar a cura. O mesmo Deus que cura é o Deus que não cura o outro, mas sustenta. O mesmo Deus que livra da morte é o Deus que permite passar pelo luto. Não te importa saber a forma que Deus trabalha, te importa saber que o poder dele não altera independente da sua situação. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo hoje, o mesmo amanhã e o mesmo eternamente. O mesmo Deus que enviou a farinha para essa viúva é o Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que deu força para Davi é o Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas é o Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que faz milagre é o Deus que está aqui hoje. Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Isaías 43:10. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus. O presente de dor não altera o futuro de glória que Deus tem para a sua vida. Olha para quem está do seu lado. Eu aprendi com a pastora Gabriela Lopes. Olha para quem está do seu lado. Faz cara de profeta. Franze a testa, aponta o dedo e firma a voz e diz: o seu presente não altera o seu futuro de glória. Fala pro outro, fala pro outro. Isso aí que você está falando é palavra de esperança. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. Tem gente aqui que precisa ouvir uma palavra de esperança. Oh, aleluias! Aleluias! E aí então Davi recebe a notícia do 7º dia. Chegou o 7º dia. Vai te dizer que o
os anciãos lá ficam um preocupado com o outro. Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Como é que vão falar para ele? Se ele estava assim, sem o filho ter morrido, imagine agora que morreu. Mas Davi, ele ouve alguém cochichando alguma coisa. E ele entende. Deus disse que ia ferir o meu filho. Feriu. Aí ele fala, meu filho morreu, né? Aí eles vão falar, Davi, a criança é morta. Só que aí chega ao versículo de número 20, que vai dizer assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então Davi veio à sua casa e pediu-lhe pão, e puseram pão para comer, e ele comeu. Davi, seu filho foi morto. Então eu vou me levantar. Então eu vou me lavar. Então eu vou me ungir. Então eu vou trocar de roupa. Então eu vou para o templo adorar. Então eu vou voltar para casa e vou comer pão. Aí chega o versículo de número 21. Todo mundo sem entender nada. E disseram-lhe seus servos: Davi, o que é isso que você está fazendo? Pela criança ainda viva, você jejuava e chorava. Porém, depois que a criança morreu, você se levanta e vai comer pão? 22. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Enquanto havia vida, havia esperança. Mas permitiu o Senhor tirar a vida? 23. Permitiu o Senhor tirar a vida, porém agora que a criança é morta, por que eu jejuaria agora? Poderei eu fazer ela voltar? Eu posso até ir a ela, mas ela não voltará para mim. Dá para explicar? Você consegue explicar o que você acabou de ler? Porque eu não consigo. Enquanto estava viva, eu jejuei. Enquanto estava viva, fiz o que tinha que fazer. Enquanto estava viva, fiz a minha parte. Mas agora que aconteceu aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse, por que é que eu vou viver de cabeça baixa? Por que é que eu vou viver de vestes sujas? Por que é que eu vou viver sem me lavar? Por que é que eu vou viver com o meu rosto prostrado em terra, sendo que quem permitiu que a criança morresse é aquele que escreveu todos os meus dias ainda antes que eu fosse informe, é aquele que através da tua palavra tudo que há nessa terra foi criado, é aquele que fez céu, que fez terra, que fez mar, que fez ar, é aquele que quando ele dá uma palavra, tudo que há na terra obedece o nome dele. É que eu não vou aceitar a vontade soberana de Deus. Não aconteceu da forma que você pediu. Não aconteceu da forma que você imaginou, mas também não fugiu do controle de Deus. Não aconteceu da forma que você queria, mas não fugiu do controle de Deus. E aí, para finalizar de verdade agora, versículo de número 24, porque é aí que chega uma parte. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve ela um filho e chamou o seu nome Salomão.
E o Senhor o amou. Eu aprendi uma coisa esses dias, que eu li e eu aprendi. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. O Senhor o amou. O mesmo Deus que fechou o caixão de um filho e abriu a madre para ter outro filho. O mesmo Deus que tirou a vida de um filho, deu a vida para outro filho. O mesmo Deus que permitiu que Davi passasse pelo luto aqui, trouxe um presente para ele aqui. Um filho, não tem como um filho substituir o outro filho. Isso, não vou entrar nesse detalhe. Não tem como, não tem. A gente pode até, eu tô aqui falando sobre a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, só que não de forma literal. Eu tô dizendo que você vai perder um filho. Você me entende o que eu tô dizendo? Não é só porque Jesus curou a mulher do fluxo de sangue que ele só cura mulheres do fluxo de sangue. Então você entende o que eu estou te dizendo? Que o mesmo Deus que tirou tudo de Jó foi o Deus que deu tudo em dobro para Jó. Porque ele nunca tira algo bom para te dar algo pior. Ele nunca tira algo ruim, ou melhor, algo bom para te dar algo ruim. Ele sempre vai te tirar algo bom para te dar algo melhor. E aí, lá em Apocalipse 3, do 7 ao 8, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O negócio, eu falei tudo isso para chegar aqui. Porque Davi, qual a permissão do pastor? Podem se colocar de pé. Aleluia. Davi perdeu o filho, se levantou, se pôs no seu lugar e foi adorar. Davi perdeu o filho, se levantou, se pôs no seu lugar e foi para o templo adorar. Ele só volta para casa para comer, mas ele vai para o templo adorar. Ele só voltou para casa para se alimentar, mas primeiro ele foi para o templo adorar. Quando eu volto, eu vou para trás, mas quando eu vou para frente. E a palavra do Senhor vai dizer assim: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. A palavra é atrás de ti? A palavra é no meio de ti? A palavra é perante ti, que é em você? A palavra é diante. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta. E eis que diante de ti estou preparando uma porta aberta. Eis que diante de ti estou abrindo uma porta. Eis que diante de ti estou construindo uma porta. Eis que diante de ti eu já coloquei uma porta aberta, porque aquilo que é seu já está pronto, aquilo que já é teu já está pronto. E é a porta que se eu abro ninguém fecha, se eu fecho ninguém abre. Porque tu guardaste a minha palavra, porque tu guardaste a minha palavra mesmo com pouca força e não negou o meu nome. Eis que diante de ti, eis que diante de ti, diante de ti, diante de ti, diante de ti. Hoje Deus inaugura um tempo novo para a sua vida. Hoje Deus inaugura uma coisa nova para a sua história. Oh, aleluia! Em ambientes proféticos, palavras
ser palavras e se tornam decretos. Então, pelo poder que há no nome de Jesus, não sou eu, não é o pastor, não é o irmão, mas é no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida: há um tempo novo para a sua casa, há um tempo novo para a sua vida, há um tempo novo para a sua história, há um tempo novo para a sua família. Nada que você passou anula a promessa que Deus tem na sua vida. Aleluia! Diante de ti, a porta já está aberta. Diante de ti, a porta já é sua. Só que enquanto você viver aquilo que é velho, não tem como Deus te presentear com aquilo que é novo. Não tem como Deus colocar vinho novo em odre velho. Chega de chorar pelo que aconteceu. A vida continua. A vida continua. Aquilo que aconteceu ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Coisas grandes o Senhor tem preparado para você, para a sua casa, para a sua história. Por causa de ti, porque não negou a minha palavra. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu coloco diante de ti uma porta aberta. Aquele que se eu abro ninguém fecha, aquela se eu fecho ninguém abre. Eu coloco diante de ti uma porta aberta. Porta